A Jéssica tá chegando, ela já entrou. Tô só esperando aqui. Como... Deixa eu ver. Aqui. Oi, Jé. Oi, Carol. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Começar agradecendo você pela sua presença, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui. Tá parado só para mim, o seu? Ou Olha, eu ia perguntar a mesma coisa que pra mim eu também estou parada. é, que tá carregando aí? Daqui a pouco Eu já acho que eu, encontra. eu acho que eu posso sair e você me convida de novo. Tá bom, Talvez pode ser. aceite. Tá bom. Ou então você pede para entrar? Vamos ver. A Jéssica saiu e ela já volta e nós começamos. Sejam bem-vindos enquanto a gente não começa. Aqui, deixa eu ver. O pessoal está chegando, sejam bem-vindos. E agora? Vamos ver, tá carregando aqui para mim. O áudio tá muito bom, a imagem que não tá aparecendo ainda. Vamos ver então. Esperar um pouquinho. Tá, Pra mim agora tá normal. tá normal? Então pode ser que para mim esteja com delay, daqui a pouco já fica normal. Bom, acho que eu posso começando a me apresentar, a gente vai esperando. Qualquer coisa você sai e entra de novo, a gente vê como Tá? faz. Quem estiver Tá bom? online pode dar um feedback também, né? Se tá vendo ou se tá Isso, parado. isso, por favor, gente. Se tiverem perguntas também durante a nossa conversa, tiver alguma coisa que a gente possa esclarecer, vai colocando as perguntas no comentário, a gente vai respondendo, né, Jé? Isso, pode mesmo. Tá. Eu vou começar. O áudio tá muito bom. Para quem não tá conseguindo ver por enquanto, tá dando para te ouvir. Tá. E se puderem falar, se estão vendo a Jéssica, eu ainda não estou vendo. Bom, vou começar aqui então, me apresentar. Meu nome é Oi. Não, eu não falei nada. Não? Eu escutei alguém É, falando. ó, o pessoal falou, eu estou só ouvindo. Acho que eu vou sair de novo então, Carol. Aí a gente Tá, tenta mais uma vez. Qualquer coisa a gente fica só com o meu áudio, se não funcionar. tá, vamos lá. Você quer de novo então? Aí você entra, é isso. A Jéssica saiu, ela já vai entrar de novo. Deve ter alguma coisa aqui com a internet. Bom, gente, legal vocês estarem aqui com a gente. Fiquem conosco até o final, que vai ter acho que vai ter muito conteúdo legal mesmo, né? Essa é uma dúvida que surge bastante. Muita gente me pergunta, e acredito que para a Jéssica também, e para várias outras doulas, né? Se a gente faz parto, ou quantos partos a gente fez, as curiosidades, né? Mas a questão é que não é papel da doula, né? A gente não faz parto, a gente faz parte. E aproveito já para adiantar é, uma questão, né, polêmica, mas que precisa ser falado. Nem mesmo a parteira faz parto, né, gente? Nem o médico faz parto. É uma questão, assim, de perceber né, a mulher, ela se apropriar do parto, ela é que vai fazer o parto. A menos que seja uma cesárea, né, aí sim precisa de um profissional, de um médico, para fazer a cirurgia, no caso. Mas quando o parto ele é vaginal, natural, normal, é só a mulher mesmo que dá conta aí de fazer a força. E então ela que faz esse parto. Mas a gente pode falar melhor sobre isso.
Tô aqui tentando perceber se a Jéssica consegue aparecer. Eu tô me vendo e tô vendo você normalmente. Tá? Eu ainda não tô te vendo, mas Será, né? sim, vamos ver então. Bom, meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula aqui em Piracicaba, atuo desde 2016. O meu objetivo, desde que fiz o curso de doula, tem sido em fornecer informação para as mulheres gestantes para as quais eu atendo, e aí, diante dessa pandemia, diante desse contexto, eu percebi que dá para levar esse conteúdo para muitas mais mulheres, e a intenção é essa mesmo, acessibilizar esse conteúdo, né? Essas informações que eu considero muito importantes, para que todos tenham esse conhecimento. Então, para que essas pessoas, né, para as pessoas que estão gestantes, elas possam se basear em conhecimentos para buscarem o próprio caminho de parto com dignidade e respeito, que é o que esse momento merece. Então, hoje eu vou conversar com a Jéssica. Ela ainda não está aparecendo aqui para mim. Se não estiver aparecendo para vocês também, vocês podem mandar aí o feedback para a gente, ou se estiver aparecendo normalmente para vocês. A Jéssica é psicóloga, ela é doula e ela vai se apresentar para a gente melhor. Se apresenta para nós, Jéssica? Tá bom. Espero que esteja sendo vista para quem estiver online. Bom, Sim. como a Carol falou, eu trabalho como doula e psicóloga, né? A gente tem o Espaço Centro do Ser aqui em Piracicaba e funciona muito em função, né, desse momento da vida na gestação, do parto, do pós-parto. A gente busca realmente trabalhar a essência das pessoas, não só no nascimento, mas de forma geral, né, com cuidado terapêutico, as aulas de yoga. Uhum. Eu não estou aparecendo, gente, o que será, né? Então, ontem você fez live com a Gra, né? E apareceu normalmente. Eu vou tentar entrar aqui no celular do meu marido. Só um minuto. Vamos trocar. Tá, tá A última certo. tentativa. Bom, a Jéssica teve que sair de novo, ela vai tentar entrar. Enquanto isso, vou dar continuidade ao que eu estava falando, então, que eu ia ser mais sucinta, mas então acho que é legal a gente já ir trabalhando isso, né? Essa questão de quem fez o parto, né? O médico fulano de tal fez o meu parto, a parteira fez o meu parto. Não, gente, se foi um parto normal, natural, vaginal, quem fez o parto foi a mulher. Foi a mulher que deu à luz ao bebê, que conseguiu fazer a força, que passou por todas as contrações, ela que foi a protagonista ali, ela que fez aquele momento acontecer. Dependeu muito dela. Então, quando a gente decide por essa via de parto, é, nós devemos ser protagonistas, isso tem que ser entendido, porque só vai depender de nós mesmos. Então não importa se você não pôde ter o acompanhamento, né, agora, diante desse contexto da pandemia e tudo mais, não importa se a doula pode estar com você, se o seu parceiro pode estar com você, claro, é evidência, né? A OMS já trouxe para nós essas evidências de que tudo se torna um pouco mais fácil, né? Não que vai ser mais fácil, não é uma regra, mas claro que é muito importante, né? A nossa presença como doula, a presença do acompanhante é fundamental. Mas, é, quer dizer, é essencial. Mas para que o bebê nasça, é fundamental que a mulher ela consiga é, fazer. A Jéssica está tentando entrar aqui. Ela ter consciência de que é ela que vai ter que fazer, né, o processo. Aê, agora Ah, sim, apareceu? apareceu. Ah, que E bom. seja bem-vinda. Resolvi. Agora Resol- sim, mais completo. Isso aí, melhorou. É, né, eu estava falando, Jéssica, estava se apresentando, né? Quer se apresentar de novo? Mas só para concluir isso, então, para a gente parar de falar
que quem fez o parto foi o outro, né? Assim, ai, a parteira fez o parto de fulano e tal. Não, a parteira ela ficou ali, ela auxiliou, né? Aquele Uhum. processo. Ela ficou ali, ela viu se estava tudo ok, ela percebeu a mãe, o bebê, as necessidades ali, e ela auxilia aquele momento, assim como o profissional no hospital também. No hospital também, o Uhum. profissional que, né, é ético e que tem aí já estudos baseados nas evidências mais atuais, ele nem precisa mexer na mulher, deixa ela que ela vai conseguir parir sozinha, né? Uhum. Mas vamos lá então, Jéssica, apresenta para nós. Eu acho que é esse protagonismo que a gente busca resgatar, né? Trazer para as mulheres essa possibilidade, né? Que eu sempre falo de escolha, Uhum, porque da forma que o sistema está colocando para a gente não tem escolha, a gente é levada mesmo, então os outros fazem nosso parto, né? Mas a partir do uhum, momento que a gente tem escolha, que a gente tem informação, aí a gente volta a ser dona do nosso corpo, né? Então, uhum. acho que é muito nosso papel aí na sociedade, né, Carol? Isso, esse protagonismo com consciência, né, Jé? Você ter É, consciência de que é você que vai ter que fazer acontecer, que ninguém vai sim, fazer por você, né? sim, é Hum. isso mesmo. Ai, não sei, eu me apresento de novo, será? Que eu sou a Pode ser. Jéssica. Eu sou doula, sou psicóloga, é, trabalho aí desde, não sei, de 2011 com gestação, mas me formei doula em 2013, assisti o primeiro parto em 2013 e desde isso não, né? Na verdade, desde a infância eu sou super apaixonada pela gestação, pelo parto, sempre gostei muito, sempre pensei em mil coisas para poder trabalhar com isso antes de entender o que existia aí, né? Foi um amigo que me apresentou esse papel de doula. Ele falou: por que que você não faz um curso de doula, né? Mas o que que é doula, né? Aí Uhum, que eu fui entender, aí que nesse ano eu acompanhei o primeiro parto, antes de fazer a formação de doula mesmo, né? E entendi que era esse o caminho mesmo, porque antes eu pensava, eu tenho vontade de fazer medicina para ser obstetra, né? Mas nunca fui aquela pessoa que gostava de estudar matérias que eu não gosto, né? Eu sempre fui assim, eu gosto muito de estudar coisas que eu gosto, né? uhum, E não é tudo na escola que eu gostava. Aí decidi fazer psicologia e vi que fiz o caminho certo, porque eu sou muito mais do emocional, né, do que da parte técnica, que aí a gente vai falar também um pouco das parteiras que tem esse outro olhar, né, um pouco mais para o técnico. Então, uhum. quando descobri o papel de doula também foi assim, casou com tudo que eu sempre sonhei fazer na vida, né? Esse cuidado com a mulher, com as gestantes, com os bebês, que eu sou super apaixonada também. E estou Sim. aí. Hoje temos o Espaço Essência do Ser também, que eu falei um pouquinho, que a gente trabalha muito com esse público, né? Gestação, parto, pós-parto, maternidade, paternidade, né? A gente puxa muitos pais, né, Carol, para participar desse processo também junto com a mulher, que é deles, Uhum. né? Sim. E, enfim, estou aí super agradecida também pelo convite de estar Eu aqui com você hoje. sempre, eu sempre apresento o Espaço Essência do Ser aqui em Piracicaba para gestantes que eu acompanho. E elas vão lá, né, Jéssica? A Jéssica Uhum, já atendeu algumas gestantes que eu estava acompanhando na gestação e iria acompanhar no parto, porém elas fizeram lá também um caminho, né, de conhecimentos práticos agora diante, né, desse período. Por enquanto, nesse período não estão tendo os encontros é, presenciais, né? Mas o espaço uhum, oferece lá os encontros presenciais e aí passa várias coisas também, vários conteúdos uhum, muito legais que eu acho muito interessantes. Então, eu sempre encaminho para que elas possam ter mais conhecimentos ainda, né? sim. E acho que é um espaço muito legal, bem acessível. Tem bastante gente é, aqui por perto. É perto, né? Não que tem muita gente aqui por perto, mas é um lugar assim que tem um fluxo, dá para ir, dá para chegar, Uhum, né? Tem bastante uhum. coisa. Tem um ponto A de Carol, ônibus, super enfim. parceirona nossa.
Tem que também estar, às vezes, nos nossos encontros, né? Quando dá. Que hoje a gente está fazendo tudo online, né? É o que dá para fazer, mas não podemos parar, né? Exatamente. Então, Jéssica, uma coisa que pega bastante a gente, né, assim, é esse comentário, essa dúvida, né, que surge, né, se a gente faz parto, mas então por que que você tem a parteira precisa da doula? E eu queria que você Uhum, me ajudasse, assim, não, mas que, né, que nós conversássemos então um pouco sobre uhum. isso, para que as pessoas que estão aqui hoje, acho que elas estão interessadas em saber melhor. Então, para desenvolver esse assunto, hoje eu chamei você para a gente conversar Uhum. melhor sobre esse tema. Ah, O que, que super você gostoso, né? trouxe para a gente de conteúdo e a gente vai conversando, então. Ah, eu acho que a gente pode explicar um pouquinho o que que é a doula, né? Falar um pouquinho o que que é a parteira, as diferenças. E porque Uhum, também tem essa dúvida, né? Às vezes a pessoa, mas tá, vou te contratar e você vai fazer meu parto, né? Aí que a gente tem que explicar tudo aquilo que você já falou um pouquinho no começo, né? Porque, assim, a doula, a palavra doula vem do grego aquela que serve, né? Então, a doula, ela tem muito mais essa função de apoio físico, emocional, principalmente, né? Informativo para esse casal, para essa mulher, né? Independente da constituição da família dela, né? Ela vem uhum, para dar esse suporte mesmo para esse momento de gestação, de parto, de pós-parto. Então, a doula, ela tem esse papel muito mais de suporte, né? E diferente da parteira, que ela vai cuidar de uma coisa mais técnica, né? Mais da saúde mesmo da mãe e bebê. É a parteira que vai fazer a ausculta do coração, que vai ver a questão da dilatação, né? Esses cuidados mesmo que teríamos, por exemplo, num hospital, né? A parteira, sendo ela uma parteira da tradição, uma enfermeira obstetra, uma obstetriz, elas têm toda essa capacidade, esse treinamento para fazer a mesma coisa que a gente teria dentro de um hospital, que um médico faz também, né? uhum. Então, acho que é legal falar isso também, né? Que a parteira, que a gente hoje chama de parteira, existe a parteira da tradição e as parteiras que se nomeiam parteiras urbanas, né? Que são as enfermeiras e as obstetrizes que se especializaram mais Sim. nessa. Na semana passada nós tivemos um encontro aqui com a parteira obstetriz Poliana, A né? Poliana Poli. Garcia. Aham. E aí E a era para acontecer Camila não também. pôde, né? Isso era para acontecer também com a Camila, que é uma parteira na tradição, e aí ela ia trazer para a gente, porque desse conceito, né? Como é. E ela vai Aham. trazer ainda, porém foi adiado, porque aumentou Ai, o que fluxo aí bom. de partos, aumentou o fluxo de partos domiciliares, né? Nesse momento, e espero que para sempre, que só aumente mesmo, que tenham Sim, mais sim. parteiras para atender, para que isso seja assim uma realidade para as mulheres que querem seguir por esse caminho, uma realidade acessível no caso, e que já é, mas que seja mais, enfim. Que cresça. Mas e cresça. Mas daí é isso, nasceu um bebezinho naquele dia, a mulher estava lá em fase latente já, ela achou melhor adiar para que a gente pudesse Uhum. então retomar num outro dia. Ah, eu quero E muito ver. Eu adoro a Camila. Ela é sensacional, né? Ela é uma sim, querida. muito. Eu sou suspeita a falar, né? Minha comadre É. atendeu, me auxiliou nos dois partos. É, o que eu tenho visto, Jéssica, é uma confusão. Porque acontece também, gente, das, tem mulheres que já são formadas em algumas áreas, né, e se especializam tal, e depois fazem um curso de doula, atendem como doula, usando Uhum, também, né, a sua especialização ou a parte que se formou, né, assim como a Jéssica, uhum, por exemplo, ela é doula, mas ela se formou psicóloga. E eu acho super uhum, justo, acho que não devemos desmerecer. A questão é que tem algumas pessoas que se formam na obstetrícia, por exemplo, uhum, né, uma enfermeira obstetra, por exemplo, e aí essa uhum, enfermeira obstetra ela casa ali a função com a doulagem, e aí ela faz toque, e aí e essa é uma discussão que existe internamente, né?
para as Uhum. doulas, assim, que fala que não deveria, porque isso diminui a luta das doulas, que falam tanto que não pode fazer, que não é função da doula, e aí elas vão lá e fazem. Mas eu acho que deveria ser explicado, né, para a gestante o porquê que ela faz o toque, e aí é uma forma de cada um trabalhar e de ver, Uhum. mas, assim, para mim é indiferente, né? Eu não faço toque, eu não sou formada Uhum. em enfermeira obstetra, então esse é meu trabalho, bem raiz mesmo do que é a doula. A doula é isso, gente. Uhum. Ela dá um Eu apoio também. emocional, né? Ela dá um apoio físico, emocional, algumas coisas, então, que a gente pode falar, que é a indicação da doula. Eu vou falando, a Jéssica vai falando se é ou não é. É indicação, é trabalho da doula, da indicação de profissionais. Eu vou falar que eu coloquei aqui. Indicações Ah, tá. profissionais e locais para o parto é, é trabalho da doula fornecer Ah, uma indicação de profissionais e locais para o parto? eu acho que a doula ela pode sugerir, não sugerir, assim, mostrar as possibilidades. Olha, você está Sim, buscando um parto desse jeito. Eu conheço esses profissionais que trabalham dessa forma que você gostaria de ser atendida, né? E existem essas possibilidades, essas maternidades. Então, para mim, sim, sim. eu sempre sugiro. É, a gestante muitas vezes chega, né, fala, você conhece um médico que tenha mais a ver com essas características, né, que trabalha mais nesse... E se a gente conhece, não tem por que não, Uhum. entendeu? Aí você manda lá uma, Sim, duas, até três indicações, às vezes, ó, vê aí é. se cabe para Aí ela você. escolhe, né? É. Exatamente, né? Então a gente tem essa... é, é, na nossa função, se conhecemos alguém também. Se não conhece, não é obrigatório, né, Jé? Mas se você conhece Uhum, alguém, é sim, como uma amiga mesmo que indica alguém, né? Que de é. repente cabe ali. Preparação do corpo e aspecto emocional, né? A gente já estava falando mais ou Uhum, menos, que a gente dá esse apoio. E sim. esclarecimento de dúvidas. Então, muitas doulas aí trabalham com atendimentos, disponibilidade total para esclarecer dúvidas. Então, pelo WhatsApp, a gente pode estar falando, tirando as dúvidas, né, momentâneas ali que Uhum, surgem, né? uhum, Alívio da sim. dor durante o parto, né? Porque tem isso Uhum. também. Muitas mulheres acreditam que a doula é só massagem, né? É só uma É. massagenzinha. E Aí aí vou, tem aquelas que falam, eu não gosto de massagem, eu não gosto que fica me tocando na hora do parto, né? E não tem nada a ver, né? A doula é uma coisa tão mais profunda que acho que só quem teve doula pode falar melhor do que a gente, até do que é uma doula, né? sim, exatamente. É, eu lembro que no meu parto, no primeiro principalmente, que foi o que demorou mais, eu tive uma conexão ali com a maior, né, de tempo também, com a doula, era só ela me olhar, assim, né? E isso Uhum, acontece muitas vezes com a gente, né? No sim. trabalho de parto, às vezes a mulher só precisa que a gente olhe para ela, demonstrando ali a confiança, como um espelho mesmo, né? A gente serve ali como um espelho para a mulher, fazendo ela lembrar É. da potência que ela tem, né? Resgatando ali Uhum, aquela que já está dentro dela, mas aí ela olha para você e ela lembra e ela retoma aquela força, né? E claro, sim. qualquer uma pessoa de confiança dela que acredita nela poderia dar esse olhar, É. poderia, Uhum, mas uhum, existiu todo um trabalho antes daquele uhum, momento, né? Para que esse sim. momento chegasse e existisse essa confiança. Então, é o vínculo que a gente forma, que nós formamos É, antes, que faz com que esse momento aconteça, que isso possa acontecer, né? Então, com você resgata a certeza. partir das conversas que você teve, né, das suas dúvidas que foram sanadas. Uhum. Eu acho que também, eu acho bem legal pensar nisso da nossa história, né? Porque antes o parto ele era assistido por mulheres, né? Tinham as parteiras e acho que as outras mulheres que não eram parteiras, mas estavam lá para ajudar, era a doula, só que não tinha nome, né?
Ou as sim. aprendizes de parteiras, né, que estavam lá em função, querendo aprender mais sobre o nascimento, né, mas ainda não eram parteiras. E Uhum, com a medicina, isso foi se distanciando. A gente perdeu um evento que era social, familiar, e passou a ser um evento hoje puramente médico, né? Se a gente for olhar de forma geral no Brasil, a maioria, né? Não estou dizendo todos. uhum, E acho que a Dola ela vem também resgatar um pouco isso, né? Essa questão da individualidade de cada família que está se formando lá naquele momento, né? Da uhum, individualidade daquela mulher, daquele bebê, né? Então, acho que também a nossa presença, por acreditar, por simplesmente acreditar no parto, na essência da mulher, no nascimento, acreditar na vida, já traz essa força naturalmente e esse resgate de uma parte que se perdeu, né? Que a medicina veio e acrescentou muito, é maravilhoso. Graças a ela, hoje a gente consegue salvar vidas, né? Que antes às vezes se perdia pela falta da prática, de algum conhecimento, né? Mas ao mesmo tempo a uhum, gente não pode deixar de lado tudo que as parteiras construíram, né, há milhares de anos e só olhar hoje para a sim, medicina atual, tradicional, né? Existe muito conhecimento sim. das parteiras, da humanização. Uhum. Deu para ouvir, Carol? Você cortou agora para O, mim. o finalzinho, acho que você pode retomar, se, se você lembrar. Tá cortando um pouquinho agora. Mas deu para ouvir o que eu falei ou O não? finalzinho só parou. Travou bem no finalzinho. Não, não deu pra ouvir o que você falou no final. Ai, onde que parou? Eu não lembro. Mas eu acho que é isso. A partir disso, me traz a reflexão. Acho legal trazer essa reflexão para todo mundo. É, que né, a partir dessa reflexão da ancestralidade e tudo mais, que a cesárea e o parto hospitalar e mais mecânico, ele vem, faz o quê? 50, 60 anos, Uhum, né? por aí, Enquanto né? isso, quanto tempo a gente não existe, né? Quantos de nós, quantos ancestrais vieram para que a gente estivesse aqui hoje, né? Uhum, Quantas pessoas tiveram lá atrás, né? Tataravó ainda é muito próximo, bisavó ainda é próximo, e ainda assim elas tiveram normal em casa e a gente está aqui, né? Sobrevivendo. Na minha família, por exemplo, só a minha mãe teve cesárea. Minha avó foi uhum, normal, a Bisa foi normal, enfim, todo mundo, gente. Então, assim, é um uhum, medo, né? Que agora, daí para outra live também, falar um pouco sobre o medo do uhum. parto, essas questões, mas é um medo é, atual, né? Como fala. É um Sim, medo, sim. é um medo novo, né? Porque antigamente, É, sem a consciência do parto, porque hoje é isso. Hoje a gente tem consciência, a gente pode adquirir a consciência da fisiologia, da anatomia do corpo e consciência do parto, dos benefícios. Antigamente era só cultural. As pessoas uhum, pariam porque era assim que tinha. Não existia outro uhum, jeito. Então, chega, uhum, deu tempo, começou a sentir uhum, contração, é hora de parir, né? uhum, E a doula, ela vem sendo essa mulher que dá ali uma assistência parteira, né? Que sabe o que a mulher precisa, então ela oferece uma água, ela oferece de comer, no momento do parto, eu digo, né? Antes do parto, a gente uhum, vai lá e ajuda a mulher a ter o suporte informacional, né? De informações, de acordo com a necessidade de cada uma, porque tem isso também, né? Não é uma coisa, não é uma coisa formada, ó, eu só ensino sobre isso, isso e aquilo. Não, cada mulher tem uma necessidade. Então, nós, como uhum, doulas, temos que perceber, de acordo uhum, com as coisas que a mulher fala, né? Quais são aqueles medos que devem ser trabalhados, né? Então, a gente já percebeu que é sim, função nossa, sim. então, fazer essa indicação de profissionais, né?
preparação. E os profissionais, gente, não é só o médico, ai que médico, mas acupunturista, é, Uhum. né, qualquer coisa aí, psicólogo mesmo, que de repente a mulher precisa, porque às vezes não é de doula. É. Ela precisa da doula, sim, né, para dar um suporte emocional, de repente, até no momento do parto, mas para trabalhar outros aspectos, porque na Uhum. gestação envolve muita coisa, né? É. Várias coisas retomam ali É. de sentimentos. E muitas vezes a mulher não consegue trabalhar tudo sozinha, né? Apesar de eu achar que a Sim. terapia é para todo mundo, psicólogo para todo mundo, né? Não só em tempo de É. gestação, Eu porém sou naquele tempo, suspeita. é, porém no tempo de gestação também se faz necessário muitas vezes, né? A mulher Uhum. às vezes ela precisa de um apoio maior, então a doula percebe ali e fala, ó, nessa parte eu não consigo te ajudar. Aí eu acho que você precisa de Uhum. um profissional psicólogo ou qualquer Sim. outro profissional, e aí eu posso te sugerir aqui esses profissionais que eu conheço. Alívio da dor nas É. contrações, apoio físico e emocional durante todo o trabalho de parto, né? A gente já falou Uhum. também. Explicação dos termos técnicos, isso é muito Uhum. importante, né? Para que a mulher saiba Sim. ali quando o médico falar alguma palavra que ela não conhece, né? Alguma coisa Uhum. desconhecida, ela tá já ciente do que aquilo significa e quais os benefícios que aquilo vai trazer ou ma possíveis malefícios que podem também decorrer a partir de uma conduta, auxílio com a amamentação, cuidados com o bebê recém-nascido, né? Depois no pós-parto Uhum. também, nós fazemos esse Sim. trabalho. A E mulher, o pós-parto da mulher, né? Que tem sim, muita e mudança aí, hormonal mesmo, né? De adaptação, de nova vida. exatamente. E aí tem até as doulas que depois fazem outro curso de pós-parto, né? Uma doula de Uhum. pós-parto. E aí ela está ainda mais capacitada. E de repente ela faz um Sim. atendimento ainda maior durante o pós-parto. Porque eu, por Uhum. exemplo, sou uma doula de gestação, parto e pós-parto imediato. Mas ainda Uhum. tendo por 30 dias depois que o bebê nasce, eu ainda fico tendo um vínculo, né, atendendo as primeiras necessidades da mulher no puerpério, e depois a gente automaticamente vai se desligando. Faço Uhum. né, desligando assim, modo de dizer, porque a gente vira tudo amiga no final, né? É amiga, são minhas É, amigas é. pra vida, É uma delícia, né? Tem casal que a né? gente se vincula tanto, né, que passa, nossa, fica muito amigo, né? Fica coisa às vezes de até tomar um café em casa de vez em quando, vira Sim, família mesmo, muito. né? É sim. Perguntaram, então, a doula pode trabalhar só em pós-parto? Sim, é isso que eu estava Pode. trazendo, né? Essas doulas que fazem um curso mais especificamente para o pós-parto, tem muitas que não gostam de acompanhar, não gostam, ou por É. conta da Uhum. própria, né, demanda delas e tal, mas elas Uhum. acompanham só no pós-parto, Uhum. né? É, a gente tem lá no espaço a Juni e a Rafa. Elas são Uhum, doulas, mas elas preferem o pós-parto. Então, elas acompanham muito pouco os partos. E a Juni, inclusive, é consultora de amamentação. Então, ela fez outros cursos assim para se aprimorar mais no pós. E a Rafa, uhum. por exemplo, ela é psicóloga perinatal. Então, ela tem essa especialização no pós-parto mais Então, profunda, né? Então, elas atendem muito mais mulheres que estão no pós, por Uhum, exemplo, né? Eu sou que sim. nem a Carol, eu atendo muito mais gestação, parto e o pós-parto imediato, assim. Mas a gente, como a Carol falou, a gente fica disponível quase a vida toda, né? Que a gente acompanha o crescimento da criança, da mulher, as mudanças, né? O Sim, desmame. sim. Recebe convites para aniversário de 1 ano. Ai, adoro. Então, mas é isso, né? Então, desvencilhar esse papel, né, da doula e da parteira. São papéis totalmente diferentes, né? A doula, por exemplo, Uhum, se eu tiver sozinha com uma mulher, e apesar de ter tido 2 partos, gente, poderia ter tido 10.
Se eu não Uhum. tiver aprendido o que a doula aprende para poder acompanhar, eu não vou poder acompanhar. Eu, como doula, eu não posso ficar sozinha com a mulher, né? Então, se a mulher decide, Uhum. por exemplo, ter um parto desacompanhado, eu não vou fazer parte disso, né? Então, assim, eu Sim, não sim. posso ficar com ela ali. Porque se É. acontece alguma intercorrência, eu não vou saber, né, solucionar ali de imediato. Uhum. Porque tem que saber, tem Sim. que ter essa ausculta, tem que saber, além de ver o colo e saber dilatação, tem o líquido amniótico, tem o tipo de sangramento, né? Acho que tudo isso aí Uhum. É. envolve a função da Saber, parteira. saber socorrer emergências e urgências, né? Que elas têm toda essa capacitação e treinamento para isso, justamente. Por Uhum, isso que elas podem assistir partos, né? Tanto uhum, domiciliares quanto hospitalares. É, porque elas têm sim, todo esse treinamento. elas E são muita gente não. capacitadas para isso, né? Exatamente. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que só um médico pode assistir um parto, né? E pelo contrário, as parteiras, as enfermeiras, todas têm essa capacitação, né? Todas não, Uhum, aquelas que tiveram esse tipo de especialização e treinamento, né? sim, é isso. Acho que a parteira é fundamental. Se você está planejando um parto em casa, não tem como sem a parteira. Com a Sim. doula é muito importante, né? A gente não, como eu falei no começo da conversa lá, é evidência, gente. A doula realmente, porque também tem isso. A parteira, como é uma parte mais técnica e ela vai precisar estar ali num momento Uhum, crucial, que é do nascimento, quem vai estar com você durante todo o tempo é a doula. Então a uhum, doula não vai te abandonar. A parteira normalmente uhum, chega numa fase ativa, né? A doula uhum, ela pode chegar um pouco antes e ir passando para a uhum. parteira as coordenadas de como tá ali. É, Isso a gente consegue fazer, né? De acordo sim, sim. com a nossa experiência e com o que a gente aprendeu sobre as fases do Uhum. parto e tudo mais, a gente sabe mais ou menos ali como tá a situação diante dos sintomas das contrações, né? É. É, a Mas gente vai nada. observando com, a gente vai aprendendo com também a ver o comportamento da mulher como vai mudando, né? Então, Isso. através também do comportamento, a gente fala, tá evoluindo, ou ainda estamos ainda numa fase mais inicial, né? Então, a doula, através da observação, né? Ela Sim. consegue dizer um pouco melhor para a parteira como é que tá. E o Braulio falou isso numa live que eu achei bem legal, que ele acha que as doulas elas têm muito mais capacidade de ver a evolução de um trabalho de parto do que ele mesmo, que ele só vai saber tocando, né? Uhum. Porque a gente tem esse treinamento da observação, diferente de um profissional mais técnico que às vezes precisa fazer uma coisa mais invasiva para ter certeza do que está acontecendo, né? Então acho que a gente é muito mais pela sensação, pela observação, pela prática, né? Sim. E muitas vezes, quando é um parto muito demorado, a parteira ela se resguarda, né, para o momento É. crucial. Então, se ela estiver muito cansada, provavelmente ela vai sair para descanso, vai pegar um quarto para Uhum, dormir um pouco, né, um espaço onde ela possa descansar, para que uhum. na hora que for crucial, ela esteja Ela apta ali para atender é aquela demanda que inteira, faz né? inteira para atender, né, naquele momento que é crucial e que só diz respeito a ela ali, que só ela vai Uhum, conseguir solucionar aquelas questões. sim. Então, para esse momento que ela se ausenta, quem vai estar disponível é a doula durante todo o tempo, né? A gente só sai de perto da mulher com autorização, muitas vezes, né? O nosso trabalho acaba Uhum, aqui sendo totalmente. Então, se a mulher não dorme, a gente acaba não dormindo, né? uhum, É, sim. se estiver no hospital, por exemplo, e não dá para sair, para ir até a padaria que é ali perto, não vai, a gente fica ali. Se não der para sair, a gente fica ali o tempo Aham, inteiro, né? Fica ali o tempo sim. inteiro. Nos casos de prematuro, vocês acompanham em casa?
Não. Nem a parteira acompanha, né? No caso do É, prematuro, é muito é minha raro. prima que tá perguntando. É, é 30, ah, é 36 semanas, né? Só com a partir de 36, 37, final de 30, a partir de 37 semanas é mais garantido em casa, né? E É, aí, que é considerado a termo, né? Antes disso é isso, considerado prematuro. Então, isso. só no hospital mesmo. Mas aí a gente acompanha no hospital a gestante. Tirando essa Sim, época de coronavírus, né? Mas a gente é, acompanha a mulher independente do caso dela. Se for uma cesárea e for permitida a nossa entrada, a gente acompanha também, né? sim. Um hospital aqui de Piracicaba não estava deixando entrar com 35 semanas, né? Se for assim um parto Ah, de é. 35 semanas até 35 semanas. Então, a partir de 36 Hum, poderia. a doula. Isso, a doula acompanhar. Ah, tá. 35 menos não poderia. Não sei se Hum, isso já foi reajustado aí, mas estava assim, né? Eu tive, uhum, inclusive, um caso que aconteceu e a mulher estava com trinta e uhum. quatro semanas, nasceu tudo bem, tudo lindo, porém não deixaram a doula entrar e até ela está Entendi. recorrendo para ver, né? É, O sim. motivo, se eles têm uma explicação óbvia, enfim. Uhum. Mas É, naquele tem maternidades momento, e maternidades, né? Cada uma sim, às vezes vai criar sua própria regra, né? naquele momento não deixaram e aí foi tudo muito confuso e também não é o nosso papel, né, o ativismo, brigar naquele Uhum, momento, né, discutir naquele momento. Então, assim, o que não deu para resolver até aquele momento, a gente tem que tentar resolver depois, né, buscar de alguma forma resolver uhum. isso que ficou pendente aí. É, Nos casos, eu, e nessa época de isolamento, como está o trabalho de vocês? Você quer falar um pouquinho, já? nessa época tá um pouco restrita a nossa entrada nos hospitais, né? Eu acho que todas, se eu não me engano, aqui em Pira não permite a entrada de mais de uma pessoa junto com a gestante. E então, lógico que a mulher vai querer o marido junto nesse momento. Eu tenho uma que optou para eu estar com ela no lugar do marido, né, como acompanhante, né? Mas assim, a entrada de acompanhante e doula não está sendo permitida, né? Então, o que a gente faz é trabalhar mais em casa com a gestante. Tem aquelas que optaram pelo parto domiciliar, aí a gente fica o tempo todo, né? Mas aquelas que vão Uhum, para o hospital, a gente só acompanha em casa e não pode entrar no hospital, né? Por conta da uhum, pandemia mesmo. sim. Então, a indicação é que fique em casa, né, até o máximo que conseguir Uhum, e, e o que achar necessário, né? A gente falou com a doutora Laís Gonzalez também, uhum, numa das lives, e ela falou sobre isso, né? Qual é o momento certo de ir para o hospital, ela trouxe para nós que é essa mesma conduta que se espera, que vá para o hospital quando já não se sente mais segura, né? Essa é uhum, uma das que dá para a gente chegar nesse consenso. Qual é o momento de ir para o hospital? Se você não se sente mais segura de de ficar em casa, é o momento de ir para o hospital, né? Até o uhum, momento que você acredita que está tudo bem, que, né? Porque a gente sente também, né? Quando acha que passou, que está uhum, passando da hora de ir para o hospital, enfim, não se sentiu mais segura, vai para o hospital e aí lá você vai ficar mais tranquila, né? uhum. Mas se der para aguentar e aí saber, e por isso que é muito importante saber as fases do trabalho de parto, do É, parto, né? ter esse Saber conhecimento, né? ter esse conhecimento é a base para você conseguir tomar uma decisão mais certa, mais próxima do que é certo, né? Porque aí Uhum, você Porque aí você chega no momento já numa fase mais ativa mesmo, né? Com uma evolução já de parto acontecendo e evita, então, uhum, de ter algumas intervenções, muitas vezes desnecessárias, porque depois que você entra no hospital, algumas condutas devem ser tomadas, né? De acordo com uhum, a evolução do parto. E lá
né? Tem os protocolos, a gente sabe disso. Então, para todo mundo é o mesmo protocolo, não tem um protocolo só para você. É um protocolo, não Uhum. evoluiu em tanto tempo, então tem ali uma conduta que dá para ser tomada e depois outra, caso aquela não dê muito certo. Uhum. Enfim, isso vai se ajustando lá até o bebê nascer. Mas se Sim. você não quer ter muita intervenção, se você prefere um parto mais natural possível, então a indicação é que vá mesmo numa fase mais ativa. E aí as doulas Sim. podem estar acompanhando, né? Algumas Uhum. estão acompanhando, fazendo acompanhamento em casa, aí acompanha durante o período que ficar em casa, depois vai para o hospital, e aí a gente está, por enquanto, quebrando esse vínculo na porta ali da maternidade, de repente, né? É. Infelizmente. Quando Mas não, ficamos à disposição no celular, lá para o acompanhante. Ai, tá também, acontecendo isso, o que que eu faço, né? A gente pode também. continuar essa orientação pelo telefone, né? É o que Sim, com dá para certeza. fazer. Exatamente. Às vezes até uma chamada de vídeo mesmo, né? E Uhum. orientando, a gente consegue falar com a mulher, né? E Sim. percebendo. E também tem a opção de quem pode, né? Às vezes também contratar uma parteira, uma enfermeira para estar acompanhando esse parto em casa, porque daí a gente garante o quê? Que tá tudo ok e que podemos chegar ainda mais tarde no hospital, porque você está tendo toda a assistência técnica em casa, né? Junto com a doula, quer dizer, junto com a parteira, junto com a enfermeira, e elas vão estar garantindo aquilo que você teria no hospital, né? Podendo ficar mais tempo ainda e chegando mais tarde, porque elas vão garantir esse outro cuidado que a gente não consegue dar, né? Uhum. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que não contrataria uma doula porque ela tinha um receio de que a doula interferisse no que o médico, porque ela tinha muita confiança no médico e ela não queria que a Uhum, doula interferisse no que o médico estava dizendo para ela. Então, se o médico disse para ela, ela uhum. estava confiando no médico e aí é função nossa optar no que o médico estava dizendo ou É, não, né? Eu acho que as primeiras doulas, assim, que começaram no Brasil, talvez elas chegaram muito batendo de frente, né? Então eu percebo que até alguns hospitais daqui fecharam as portas por conta disso, porque acho que as primeiras doulas chegaram brigando, querendo abrir espaço, querendo discutir com os médicos, mas inclusive a gente dá o curso aqui, né, em Pira, no Essência do Ser, de formação de doulas, a gente ensina muito isso, que não é a nossa função discutir com um profissional do hospital, né? A gente está lá pela mulher. Então, é o desejo da mulher que tem que ser priorizado e não o meu enquanto doula, né? Eu posso acreditar em um uhum, monte de coisa, mas isso eu também tenho que me trabalhar. Eu acho que a doula, não só a doula, né? Mas todo mundo que trabalha com o nascimento, seria muito essencial a gente ter mais terapia, né? Não só porque eu sou psicóloga, mas porque eu vejo essa importância da gente aprender a separar o que é meu e o que é do outro. Então, muitas vezes eu carrego muito a minha história para aqueles partos, não é meu momento, né? É o momento daquela mulher, é o momento daquele bebê nascer. Então, eu tô lá uhum, para ajudar, para servir, para auxiliar e não para lutar pelos meus desejos, né? É a vontade daquela mulher. Então, uhum, e eu vejo que é uma coisa assim, é uma inteligência emocional que a gente vai adquirindo, né? Porque a gente fica também frustrada quando acontece algo que aquela mulher não queria, que acaba sendo uma violência, né? Então, uhum, também de que forma a gente cuidar disso em nós, porque nos machuca também, né? Então, eu acho assim super essencial o profissional do parto se trabalhar na medida do possível, porque mexe com coisas muito profundas nossas, né? Mexe com uhum, feridas também da nossa história. sim, Então, voltando, eu acho que não é nosso papel brigar pelas nossas crenças, né, dentro de um sim. hospital. E mesmo quando a mulher está passando por consulta, né? Eu acho assim, ela tem ali uma confiança naquele médico, de repente a ginecologista desde a infância, né?
Muitas Uhum. vezes. Tem muitas mulheres assim que, ai, foi o ginecologista que atendeu minha mãe, hoje ele me atende, e eu tenho total, plena confiança nele. Nós podemos Uhum. saber tudo o que ele está falando que não é evidência, que não é baseado, que não tem fundamento. Porém, o que eu faço, a minha conduta, eu mostro para ela o que tem de mais Uhum. atual de acordo com aquilo. E aí, se ela vai tomar alguma providência ou não, se ela vai falar com o Sim, médico, se ela vai querer discutir, questionar, aí é um problema dela com ele, entendeu? sim. A nossa Uhum. função é dar informação para ela, para dizer Sim. que, de repente, tem um estudo mais atual, né, de acordo com com aquela necessidade ali que ela está tendo, ou que ela recebeu né, Uhum. uma ordem ali, enfim. Mas o nosso papel é dar informação. E aí o que ela vai fazer com Uhum. essa formação, com essa informação, aí já é outra, né? De repente ela tá bom, recebeu a informação, mas eu vou seguir o que ele está falando, né? Pra Uhum. gente, assim, é a escolha dela. Então, isso que é Uhum. o essencial, né, do nosso trabalho, é É, fornecer a informação. Então, ela tem informação e ela vai buscar pelo próprio caminho dela. Se é um caminho com é, intervenções, a gente tem que respeitar isso. Se é um caminho de é. cesárea eletiva, a gente tem que respeitar Uhum. isso. De repente, Uhum. ela quer uma cesárea, né? Ela já Uhum. escolheu, já optou por isso, ela tem todas as Uhum. informações, ela não te perguntou nada, ela só quer que você, de repente, esteja lá para lembrar de ligar a música na hora da cesárea. Ó, eu quero que você coloque exatamente essa música naquele Uhum. momento. Então eu tenho Uhum. que respeitar isso, porque é o protagonismo Sim, dela. Ela me sim. contratou para isso, né? É Nós, exatamente, Carol. nós É. fechamos um acordo para isso, né? Para eu não Uhum. esquecer de ligar a música na hora que estiver fazendo a cesárea dela. Não sei, mas Verdade. que seja, né? É. É Então porque tem é essa. isso, é dela isso, né? Eu não tenho direito nenhum de interferir de uma forma que não seja o desejo dela, né? Uhum. Independente do que ela escolha. Então, é contraditório às vezes, né? Quando a gente olha assim, a doula lutando por, voltando àquela questão, né? A doula lutando por direitos que ela não teve, às vezes, no parto dela, na história dela. Sendo que nosso trabalho é completamente o oposto, é lutar pelo, não lutar pelos desejos, mas priorizar os desejos daquela mulher. Então tem que ser emocionalmente saudável para aquela mulher. Se o parto normal já não faz mais sentido, tudo bem, né? Não tem que ser natural a qualquer custo. Então tem gente que confunde Exatamente. justamente isso, que a doula só acompanha coisa natural e só luta pelo natural, né? Não, eu acho que o nosso Exatamente. cuidado é a saúde emocional da mulher a qualquer custo. Para mim é um pouco isso, sabe? Então, Sim. às Eu, vezes perde o. Desculpa, pode imagina, falar. pode falar. Você que estava falando, eu que Não, eu ia perde um falar que pouco às isso. vezes às vezes durante o trabalho de parto, perde o sentido para ela, não é mais aquilo, né, que ela quer. Uhum. Então a gente Sim. tem que respeitar mesmo e falar, não, tudo bem, já que não é mais isso que você quer, a gente vê que ela tá falando isso com consciência, né? Não tá mais naqueles estados alterados, tudo bem, vamos Uhum. fazer da melhor forma que seja para você essa cesárea que você está escolhendo agora, né? Isso. A gente luta isso fora, né? Eu, por exemplo, eu tenho um ativismo sim sobre o parto humanizado, né? Uhum, Eu vou, se precisar, lá na Câmara, a gente conversa, a gente senta sim. com o vereador. Ó, a minha luta é para que os partos humanizados e partos normais e partos naturais eles sejam respeitados, é, e que a gente encontre forças para que ninguém venha falar que a gente está louca, que a gente não pode, que a gente não é capaz, porque eu passei por isso. Eu tenho o histórico, assim, que eu passei por isso, mas no sentido assim, o histórico que eu trago é de uma pessoa que foi, muitas vezes, as pessoas queriam sabotar as minhas ideias, né? Queriam falar que não era assim. E então eu vi que a gente tem uma dificuldade de parir normal no Brasil. E isso não sou eu que estou Uhum, falando, são estudos, uhum, né? Nós temos aí sim. 57% de cesáreas, porque o caminho é muito mais fácil. Quando você fala que Uhum, quer uma cesárea, entendeu? Quando você decide por uma cesárea, o seu caminho já está aberto, praticamente já está tudo certo. Lá na frente você vai conseguir. E muitas pessoas falam, ah, mas
não tem nada a ver isso, porque no SUS ficam forçando você a ter normal, ficam, né, Uhum, usam muito desse argumento, assim, mas sim. na verdade é porque você está apta, né? Os profissionais ali, eles Uhum, sabem que se você está apta, é saudável, vai trazer muito menos riscos para você, uhum, tanto para você quanto para o bebê, né? Ninguém está ali uhum, porque quer que você sofra, né? Quer que você uhum, passe por né, por sofrimentos e coisa e tal. Mas é porque os benefícios realmente também são evidenciados aí, né? Tem toda uma gama de benefícios, né? Tanto para a mãe quanto para o é, bebê, sobre o parto é, natural e sem intervenções. Mas é isso que a Jéssica trouxe. O nosso trabalho é atender a gestante, cada uma de acordo com as suas reais necessidades. Não adianta eu falar para ela, eu não vou atender uma mulher e vou falar, não, agora você vai ter o normal, natural, porque é isso, porque eu tive assim e você também vai conseguir assim. Não, né? Não é de acordo com a minha história, é de acordo com a história dela. Então tem que ver quais são as dificuldades dela para a gente trabalhar isso, para que ela possa construir o caminho dela, seja ele com uhum, intervenções, sem intervenções, de, né? Enfim. Mas as mulheres que vão obtendo informações e vão percebendo, porque é muito instintivo também, eu acredito, né? uhum, Isso também uhum, já é dado científico de que as mulheres chegam pedindo por um parto normal, por um parto natural, e elas são uhum, desencorajadas depois é, a sim, partir do pré-natal, né? Então, quando a mulher, é, ela de repente contrata uma doula, ela tem uma pessoa de confiança que passa para ela informações que ela acredita também, né? Que são informações atuais, baseadas em evidências, ela vai ganhando ali cada vez mais suporte para concretizar a sua vontade, para fazer com que aquela uhum, vontade dela seja respeitada, né? sim. É, isso são estudos, né, Carol, que mostram que a maioria das mulheres no início da gestação querem, desejam um parto normal e durante o pré-natal são desestimulados com frases assim muito sutis. Ah, mas você tem certeza? Ah, mas Uhum. dói. Ah, É mas é por isso que a gente luta. arriscado, né? Uhum. É por É, essas mulheres que a gente luta, né? Não aham. pelas mulheres que não querem ter normal e que, Sim, sim. né? Não tem nada disso. Quem não quer, não quer, gente. Mas quem quer não deve Uhum. ser desestimulada É. durante o pré-natal. Que isso? Sabe? Que Uhum. isso, gente? Que mundo é esse? Que as pessoas querem ditar regras para o que a gente quer fazer, né? Eu, por exemplo, numa última consulta, a médica falou: Você já veio conhecer o hospital? Eu falei: Não, porque o meu plano é de ter em casa, tal. E Uhum. eu não queria ter essa relação do hospital, porque eu falei: Se eu tiver que ir para lá, eu vou e não preciso detalhes, né? Sei lá, na minha cabeça eu Uhum. não via necessidade. Mas ela falou: Venha, porque você não vai aguentar a dor. E aí você vai vir para cá e venha para você saber, sabe? E aí ela ficava Uhum. ali me desestimulando, com 37 semanas, me falando que eu Uhum. não era capaz. Né? Então é por Uhum. essas mulheres que eu quero continuar sendo doula Sim. e, e poder fazer aí o nosso papel. A gente tem 18 É. segundos a partir de agora. Nossa, Apareceu aqui, eu esqueci de ver lá. que pena. Tava tão Sim, gostoso. a Jéssica atende então no Essência do Ser. A gente pode fazer uma outra conversa de repente, mas acho que hoje é